que os israelitas precisavam de maná? Em uma das reuniões sobre questões em Orlando, alguém apresentou a seguinte pergunta: se os israelitas tinham animais para usar em sacrifícios, por que precisariam de maná no deserto? Essa questão me foi atribuída, então gostaria de compartilhar meus estudos com vocês. Comecemos com algumas observações do irmão Russell na reimpressão 4011. O irmão Russell relatou conversas com viajantes que se aventuraram no deserto do Sinai. Esses viajantes descrevem vales cobertos de arbustos que fornecem alimento para o gado. Eles também observaram que o chão sob as árvores e arbustos era abundante em caracóis. No entanto, permanece incerto se a paisagem era a mesma durante o êxodo dos israelitas. O irmão Russell enfatiza os desafios enfrentados por um grupo tão grande, cujas refeições diárias eram extremamente limitadas. Ele observou que reconhecer essas dificuldades nos permite entender melhor as reclamações deles, especialmente quando sentiam saudade da fartura que lembravam do Egito. Mas Deus ficou desapontado com a falta de fé deles nele como provedor. Então, um equívoco comum é que os israelitas vagaram por 40 anos em um deserto árido. Na verdade, embora eles tenham enfrentado algumas condições desérticas, grande parte do terreno tinha vegetação suficiente para sustentar os rebanhos. Isso indica que os israelitas não estavam totalmente sem recursos durante a jornada. Por que então os israelitas precisaram do maná? Analisar os alimentos disponíveis para eles no início da viagem traz algumas pistas. Quando os egípcios insistiram para que os israelitas partissem, eles levaram massa e tigelas de amassar, como está escrito em Êxodo 12, 38 e 39. Os israelitas também trouxeram rebanhos, manadas e muito gado. Na pressa, eles assaram o pão sem fermento com a massa que trouxeram do Egito. Agora vamos falar sobre o número de pessoas. O irmão Russell sugere que havia 2 milhões ou mais de israelitas. O comentarista Adam Clarke sugeriu que havia mais de 3 milhões. A primeira lição da jornada para os israelitas era ensinar que o povo ainda tinha muito a aprender sobre fé e confiança. Podemos extrair lições espirituais das experiências deles sobre coisas melhores que ainda viriam. Depois do milagre no Mar Vermelho, em Êxodo 15, todos se alegraram e cantaram pela libertação. Entendemos que a escravidão representa um pecado condenatório e a morte que escraviza toda a família humana. Irmãos, quando vocês foram libertos pela salvação, através do precioso sangue de Jesus, e entregaram o coração a Deus, vocês cantaram e se alegraram em seus corações pela liberdade em Cristo? Tenho certeza que sim. A primeira necessidade que Israel enfrentou foi a de água. Após uma jornada de 3 dias, Moisés os levou até Mara, que significa amargo. O povo reclamou da sede porque a água era imprópria para beber. Deus disse a Moisés para lançar uma árvore na água, e ela se tornou doce. Crise desviada. Mais uma vez, Deus provê. Reconhecemos a amargura da vida e a impotência antes de Deus nos dar olhos para ver e ouvidos para ouvir? A água do mundo é amarga, cheia de falsidade e erro. Para o mundo, a vida parece insatisfatória. Irmãos, ainda temos fome e sede de justiça? O irmão Russell nos lembra, na Reprint 4010, que a água é um dos elementos mais importantes para a sustentação humana e representa a verdade, a mensagem de Deus e a esperança da vida eterna. Em seguida, Deus conduziu os israelitas a Elim, que significa palmeiras. Moramos na Flórida e vemos palmeira por toda parte ao redor da nossa casa. Frequentemente associamos essas árvores a lugares paradisíacos. Vamos ler Êxodo 15, 27. Então chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e acamparam ali junto às águas. Bem, a primeira fonte natural de alimento mencionada após o Êxodo são as palmeiras de tâmaras. Você sabia disso? Uma palmeira de tâmara pode produzir até 10 cachos de tâmaras, com até 1.000 tâmaras por cacho.
Os israelitas acamparam junto dessas 70 árvores, que poderiam ter até 700 mil tâmaras. Agora, Deus providenciou alimento e água fresca durante a jornada, assim como faz por nós. O irmão Russell escreveu na reprint 4011: As 12 fontes nos lembram dos 12 apóstolos, que vieram com refrigério das águas da vida. As 70 palmeiras nos lembram dos 70 enviados ao público. Eles tipificaram o serviço público ao longo de toda a era do Evangelho. Lembra quando os israelitas reclamaram de fome? E isso foi em Êxodo 16, versículos 2 e 3. Toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão no deserto. Os filhos de Israel disseram a eles: Quem dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando nos sentávamos junto às panelas de carne, quando comíamos pão até nos fartar, pois vocês nos trouxeram a este deserto para matar de fome toda esta assembleia. Será que às vezes olhamos para trás, sentimos falta da nossa vida passada e dos prazeres mundanos? É importante aprendermos a valiosa lição de esperar no Senhor. Isso levanta a questão: será que todas as reclamações ao Senhor são erradas? Eu não acho que sejam. Por quê? Porque Deus quer que compartilhemos nossas necessidades com Ele, para que possamos testemunhar Sua resposta milagrosa às nossas orações. Esse processo se chama total dependência e comunicação aberta. Mas nossa atitude diante do Pai deve sempre vir de um coração humilde. Agora, sobre o mamá, Deus fez por eles o que eles não podiam fazer por si mesmos. Ele providenciou o sustento do qual eles podiam fazer o pão e distribuí-lo diariamente, o que caracteriza um grande milagre. Em Êxodo 16:31, o maná era como semente de coentro, que os israelitas tinham que recolher em pequenas quantidades. Era branco e tinha gosto de mel e azeite. O orvalho mantinha o chão fresco pela manhã debaixo do maná para evitar que estragasse. A quantidade a ser recolhida para cada homem era de um homer por pessoa, de acordo com o número de pessoas em suas tendas. O maná deveria ser assado ou cozido, e isso está em Êxodo 16:23. Ouça como o maná é descrito no Salmo 78, versículo 25. O homem comeu o pão dos anjos. Ele lhes enviou comida em abundância. Acho que a melhor maneira de descrever o maná é como um bolo dos anjos. Curiosamente, o maná continha elementos comparáveis à carne, o que explica por que ele podia estragar e cheirar mal. Quando a carne apodrece, vermes entram nela, assim como aconteceu com o maná. Será que o maná continha proteína como a carne? Se sim, devia ser altamente nutritivo. De fato, o maná parece ter sido um alimento equilibrado, que sustentava milagrosamente os israelitas todos os dias. Deus não só providenciou esse pão do céu, mas também carne, especificamente codornizes. Êxodo 16:12. Ao entardecer, vocês comerão carne, e pela manhã se fartarão de pão. Mas podemos perguntar: se Israel tinha todos esses rebanhos, por que precisavam de carne? Sabe, vamos continuar acompanhando a jornada deles para verificar essa abundância de gado. Em Êxodo 17:2, houve reclamações sobre sede. Isso foi depois de saírem do Sinai. Os israelitas disseram: Se não tivermos água, isso vai matar a nós e ao nosso gado. Então, obviamente, o gado era abundante. Moisés feriu a rocha para fornecer água aos israelitas e aos seus rebanhos. Aqui estão exemplos de quando eles realmente comeram carne. Em Êxodo 18:12, o sogro de Moisés, Jetro, fez um holocausto e sacrificou a Deus. Arão e todos os anciãos vieram comer a refeição com Moisés e seu sogro. Isso foi antes dos 10 mandamentos serem dados. Então, nesse exemplo, carne foi consumida. É importante notar que, às vezes, os sacerdotes tinham permissão para comer partes dos sacrifícios trazidos ao tabernáculo. Em outros casos, a família que oferecia o sacrifício podia aproveitar uma parte dele também.
Também devemos lembrar da refeição da Páscoa, onde eles comiam cordeiro, pão sem fermento e ervas amargas. Então, novamente, parece que eles realmente tinham uma variedade de alimentos e ervas para comer. Em Números 7, 87 e 88, os 12 líderes das 12 tribos dedicaram sacrifícios para consagrar o tabernáculo. E foi isso que cada um fez. E isso durou 12 dias. O número total foi de 12 touros, 12 carneiros, 12 cordeiros machos de um ano com ofertas de cereais. Então, eles também tinham cereais. 12 bodes machos para ofertas pelo pecado, ofertas de paz consistindo em 24 touros, 60 carneiros, 60 bodes machos, 60 cordeiros machos de um ano. Tudo isso totalizando 252 animais em 12 dias. Por que os israelitas pediram carne? Será que eles estavam ficando sem gado? Dado o número de animais sacrificados, é possível que eles realmente estivessem preocupados em manter seus rebanhos. Talvez a taxa de nascimento dos seus animais não conseguisse acompanhar a demanda. As reclamações deles levaram Deus a lhes fornecer codornizes. Novamente, isso foi em Êxodo 16, 12 a 13. Algumas fontes sugerem que Deus forneceu codornizes em apenas duas ocasiões distintas, uma logo após o Êxodo, como lemos, e outra mais tarde no deserto. Isso está em Números 11, 31 a 34. Embora seja possível que tenham ocorrido outros episódios. No relato registrado em Números, alguns israelitas desejaram ardentemente as codornizes, e aqueles que reclamaram em excesso foram atingidos por uma praga ou morreram enquanto comiam aquelas codornizes. Mais uma vez perguntamos: se os israelitas tinham animais para sacrifício e colheitas de diferentes grãos, por que precisaram do maná no deserto? No fim das contas, o maná serviu como alimento básico para Israel durante os 40 anos no deserto. Os israelitas complementavam o maná com recursos naturais, sempre que as circunstâncias permitiam. Eu estava pensando em outros alimentos. À medida que se deslocavam de um lugar para outro, provavelmente encontravam árvores frutíferas e de nozes das quais podiam colher alimentos. Eles coletavam sal e azeitonas. Então, eles tinham esses itens para usar em suas cerimônias, para sacrifício. O sal também provavelmente era usado para conservar carne. Agora, que outros alimentos são mencionados? Em Êxodo 23:14, eles celebravam festas nacionais 3 vezes por ano. A primeira festa era a festa dos pães asmos, que durava 7 dias. Isso acontecia na primavera, na época da colheita da cevada, a primeira colheita de grãos. A festa dos pães asmos simboliza a vida sem pecado de Jesus, João 6:35. Ele é o pão da vida, que nos alimenta e alimenta o mundo inteiro. A segunda era a festa da colheita, a festa das primícias, que era semeada no campo. Isso ilustrava Jesus como o primeiro fruto dentre os mortos. 1 Coríntios 15, 20. Essa festa, celebrada no dia 16 de Nissan, representava Jesus, o primogênito dentre os mortos, para que em tudo ele tivesse a preeminência. A terceira festa era a festa da colheita, Êxodo 23:16, a última colheita de trigo do ano. Nas anotações do irmão Mageson, na página 77, ele sugeriu que ela representa a aplicação final, obrigado, do sangue para o mundo da humanidade. Deus enviará a igreja para reunir pessoas de todo o mundo. Então, os israelitas tinham uma variedade de alimentos disponíveis. Agora, vamos ler Números 11, 22 e 23. Depois que os israelitas reclamaram que tinham saído do Egito e não tinham carne para comer, Deus disse: deveriam os rebanhos e manadas ser abatidos para que fosse suficiente para eles? Ou deveriam todos os peixes do mar ser reunidos para eles, para que fosse suficiente para eles? E o Senhor disse a Moisés: o poder do Senhor é limitado? Irmãos, isso me faz pensar no milagre dos peixes e dos pães. Não, o poder de Deus não é limitado porque Deus mencionou peixes. Fico pensando se eles também poderiam ter pescado nos riachos e rios próximos ao acampamento para complementar suas refeições. Parece plausível. Em conclusão, do ponto de vista natural, parece que o maná os sustentou com a nutrição adequada enquanto eles complementavam com uma variedade de alimentos ao longo do caminho.
tudo pela graça de Deus. Agora, vamos olhar para algumas lições espirituais que podem ser tiradas dessas experiências. Primeiro, o maná representa o mérito do nosso Senhor tanto durante a era do Evangelho quanto na era milenar. É por isso que os israelitas foram alimentados com o maná no deserto, para ilustrar esse tipo importante. Talvez o maior significado do maná não tivesse apenas em sustentar Israel fisicamente, mas no que ele simbolizava: o próprio Jesus, o verdadeiro pão do céu. E em segundo lugar, o maná oferece um meio de confiar em Deus e em seu cuidado, em vez de confiar em si mesmo. A lição aqui é que a verdadeira segurança está em Jeová, nosso Deus. Essa provisão sobrenatural diária serviu como um teste contínuo da fé e confiança deles em Deus, assim como serve para nós, como um lembrete de confiar nele todos os dias. Quando Deus providenciou as codornizes para os israelitas, isso me fez pensar sobre o alimento no tempo apropriado para a nova criação. Recebemos o que precisamos e quando precisamos. O tempo de Deus é sempre perfeito. Vamos encerrar com dois textos finais, João 6, do 47 ao 51. Em verdade vos digo, quem crê tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os seus pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que quem dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. E, finalmente, Filipenses 4, 19 e 20. E o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, segundo as suas riquezas em glória em Cristo Jesus. Agora, ao nosso Deus e Pai, seja a glória para todo sempre. Amém.